está aqui recebendo hoje, né, mais uma vez nesse nosso encontro semanal. E, né, dentro da dinâmica que a gente tem adotado, nós estamos aí conversando, né, sobre um dos livros de nossa casa, que é uma obra mediúnica, Assim Falaram os Guias. Nós não conseguimos ainda sair do 4º capítulo, que é Aprendizados de Luz, e hoje eu queria tecer alguns comentários sobre a página 57. Quem está nos acompanhando aí, depois basta lá dar uma lida. A gente não vai repetir ipsiliter, né, o que está lá. Mas, nessa lição, Aprendizado de Luz, o Pai Ambrósio, né, que é o autor da mensagem, ele vai nos chamar a atenção à advertência, quando ele diz que ânimo não é a boa intenção. Ânimo não basta a simples atenção, para ser mais exato. E aí ele vai trazer uma frase de efeito, que já é uma frase conhecida de vocês, onde ele vai dizer: entre a liberdade e o cárcere existe uma linha tênue, chamada vontade. E aí eu queria pegar essa parte, embora ela possa ter vários desdobramentos, mas trazer para a nossa reflexão nessa noite. Quando ele diz que entre a liberdade e o cárcere existe uma linha tênue chamada vontade, nunca é demais a gente ressaltar aqui e repetir que os nossos encontros de terça-feira priorizam um dos atributos do Orixá Ogum, e que tem tudo a ver com o nosso poder de vontade, que nos remete às nossas escolhas, sejam elas boas ou ruins. Às vezes tem pessoas que têm muita vontade nas escolhas, e quase sempre, na sua grande maioria, para nós somos encarnados, escolhas erradas, né? As consequências vão surgir da mesma forma. E o que ele quer dizer que não basta, que o ânimo não se confunde com a boa intenção? Porque ânimo vem de alma, né? Ânimos vem de alma. E quando a gente fala de alma, nós estamos nos referindo àquilo que é característica marcante dos espíritos. Então, quando a gente ressalta o poder de vontade, nós estamos falando de um atributo espiritual. Assim como o poder de vontade é um atributo espiritual, existem vários outros. E a gente vem conversando a respeito deles. Então, percepção, inteligência, amor, sabedoria, fortaleza, humildade, simplicidade, tudo isso são atributos espirituais. E aí ele vai um pouco mais longe. Ele vai dizer que toda vez que nós nos apegamos às nossas qualificações externas, nós estamos mais externalizados. E toda vez que nós nos voltamos às nossas questões mais íntimas, nós estamos mais interiorizados. E aí vem uma lição que também a gente já vem aprendendo e conversando a respeito dela, que é interiorizar para exteriorizar. E aí existe o segredo, né, talvez da gente ampliar as nossas capacidades espirituais. Dentre elas, quando se fala em vontade, e eu vou ressaltar aqui mais uma vez, a gente fortalece a vontade num princípio básico que a gente chama de fé. E a gente já aprendeu, né, inclusive é um ensinamento de um preto velho, embora essa lição seja do Pai Ambrósio, mas existe uma lição do Pai Benedito que ele diz que a melhor ação que nós podemos prestar é o silêncio espiritual. Para que a gente, de fato, a gente consiga nos ouvir. E às vezes a gente vive num turbilhão tão grande, de tantas necessidades materiais, que são os aspectos da externalidade nossa, que a gente se perde na referência da nossa interiorização. E exercitar os atributos espirituais é interiorizar, para aprender quais são as nossas capacidades de lidar, principalmente com as adversidades. A todo momento nós somos experimentados. Todo momento. E principalmente na condição humana de encarnados. Por que digo na condição humana de encarnados? Porque nós, quando desencarnamos, não deixamos de ser humano, mas no sentido literal da palavra, nós voltamos à nossa realidade espiritual. Mas utilizando-nos de um corpo, nós somos um espírito na condição humana. Ser humano. E aí, quando eu falo que nós somos testados, né, em diversas situações, que quase sempre são os experimentos, né, que nós viemos jungidos karmicamente e temos, né, que enfrentá-los. Né? Temos problemas com os filhos, temos problemas com o trabalho no dia a dia, temos problemas no meio social a qual nós estamos inseridos, temos problemas de cunho íntimo,
que às vezes, por melhor que seja um psicólogo aqui na Terra, ele não vai conseguir responder. E aí por diante. Cada um de nós só conseguirá perceber essas dificuldades se estivermos voltados e centralizados ou sintonizados com a nossa força espiritual. E aí, mais uma vez, a importância do interiorizar para exteriorizar. E o que é interiorização no sentido literal para nós? É estar vinculado àquilo que é essencial a nós. Quando a gente fala de atributos espirituais, nós estamos falando dessa vinculação. E para que a gente consiga viver uma vida boa, humana aqui, ou uma humana boa vida, a gente pode até inverter. E cada um vai se encaixar dentro desse perfil. Nós precisamos sim estarmos bem de espírito. Quantos de vocês já não escutaram falar que as pessoas têm a fortuna do mundo, mas não são felizes? E tem outros que não têm nada e são felizes. Qual que é o nosso desafio quando nós falamos e repetimos essa frase do Pai Ambrósio? Entre a liberdade e o cárcere, existe uma linha tênue chamada vontade. Ou seja, é através do nosso poder de vontade que nós vamos nos libertar do cárcere. E qual que é o primeiro cárcere para nós? O corpo material. E aí vem o ensinamento do mentor dessa casa. Viver a vida e saber se preparar para a morte. E aí eu pergunto, quantos de nós de fato estamos preparados para esse episódio? Por quê? Porque vivemos externalidade. Nós estamos muito vinculados às nossas questões imediatas, materiais, e esquecemos das questões essenciais, que são os aspectos da interiorização essencial. Então, exercitar a vontade é exercitar o próprio espírito, para que a gente possa decidir com segurança, em todas as possibilidades que tivermos que sermos testados. E essa libertação, ou seja, entre a liberdade e o cárcere, a libertação está pleno de luz. E o espírito, quando ele se desfaz dos enlaces materiais, que é o processo encarnatório, ou ele pode se sintonizar com a luz ou com as trevas. Vai depender das escolhas que fizemos aqui, ou fizermos aqui. Por isso, nunca é demais a gente insistir com vocês, sintonizar, interiorizar para exteriorizar. Se a gente interioriza a luz, nós vamos externar a luz. E o contrário, vice-versa. Então, qual que é o nosso desafio na libertação? A ampliação de consciência. Se conscientizar é uma interiorização. É ampliar a nossa capacidade de percepção das coisas do espírito. E todos nós que estamos encarnados temos esse desafio. Se nós ficarmos presos apenas às elucubrações humanas, nos perdemos. E confusão mental, em excesso, nos leva à paranoia. Por isso é mágico esse momento que nos reunimos aqui, que é em torno de 60, 70 minutos, onde nós tentamos silenciar. Nós tentamos nos distanciar das coisas externas, ou do mundo profano, para voltarmos às nossas coisas do sagrado. E reencontrar o nosso silêncio interior. E encontrar ou reencontrar esse silêncio interior é se sintonizar com os aspectos essenciais. É dar altivez ao espírito. Espírito apagado não serve para nada. Espírito aceso é símbolo, de iluminação, de conscientização, de ampliação de saber, de troca da ignorância por sabedoria, de troca do ódio por amor, de troca da preguiça, da inação por atividade inteligente. Vamos relembrar aqui? Inteligência é um atributo espiritual. Perdão. Então, inteligência é um atributo espiritual. E o que nós já aprendemos? Que inteligência é a capacidade de se reconhecer Deus. E Deus, para nós, num contexto sagrado ou templário, é esse ponto de referência para a nossa própria iluminação. Ah, mas
Tem que ser templário? Não, nós podemos contemplar Deus na natureza. Podemos contemplar Deus no outro. Podemos contemplar Deus nas outras vidas que a gente chama, né, entre aspas, de inferiores, nos seres, né, que compõem a vida. Tudo é oportunidade de exercitarmos a inteligência. A inteligência é o que eu acabei aqui de afirmar. É reconhecer a paternidade. Se nós iniciarmos por aí, consequentemente, ampliamos a nossa capacidade de entendimento da vida e automaticamente nos libertamos dos cárceres da matéria. Porque temos que reencarnar continuamente. Para que a gente aprenda lições esquecidas. Para que a gente recicle coisas ignoradas. Esse é o processo da libertação. Por isso, muito sabiamente, o Pai Ambrósio disse: entre a liberdade e o cárcere existe uma linha tênue chamada vontade. Vamos exercitar a vontade. Vamos decidir com segurança. Mesmo se errarmos, vamos errar com convicção. Para saber que a gente errou por uma escolha mal feita e temos a oportunidade de reconsiderar e voltar ao caminho. Que é o caminho do Deus. Será bom, tá?